Bom, domingo passado a palavra do Senhor foi assim dirigida para nós aqui de uma maneira espetacular, e Deus falou desde o princípio do ano num tema que nós não podemos esquecer. Pai, faz-os um. Jesus disse isso aí, né? Pai, faz-os um. E nisso, eu quero que os irmãos abram a Bíblia. Hoje o irmão Douglas, na abertura do culto, ele leu 1 Coríntios 1:10 e fala da unidade da igreja. Eu falei assim, olha só, né? O Espírito Santo, né, direcionando desde o princípio do culto o tema que nós vamos falar nessa noite. Abra comigo a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ver aqui a oração que Jesus faz de despedida antes de subir para o céu, onde ele está sentado lá ao lado do Pai. Então ele faz uma oração em João 17. Ele cita aqui essa oração muito interessante. Então, João 17, vamos ver do verso 11 ao 21. Todos acharam? João 17, 11 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus orando ao Pai, né? Ele fala assim: não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra. O mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Então, não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno, ou livre do mal. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo, não somente por estes, está falando por aqueles discípulos ali dele, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, que somos nós. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, paramos aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te adoramos, porque o Senhor é tudo que nós temos, Pai. O Senhor é a nossa fonte de vida, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso Deus forte, a quem nós confiamos, Senhor Deus, no nosso viver. E nos alegramos de estar aqui na tua casa hoje, Pai. Nos alegramos por estar aqui na tua presença, Pai. Eu louvo por cada filho teu, filha, Senhor Deus, que está aqui, que possa estar nessa noite, Pai, que não foram nenhum de nós que escolhemos estar aqui, mas o Senhor nos escolheu, e nós nos alegramos por estar aqui ouvindo a tua palavra, depois desses momentos de louvor, de adoração, de oferta. Agora, Pai, nós queremos adorar o Senhor com o nosso ouvido, Pai. E eu, em nome de Jesus, agora eu repreendo todo espírito de dispersão desse lugar, e eu repreendo tudo aquilo que não veio do Senhor. Eu dou agora plena liberdade para o Espírito Santo falar em nosso meio. Fala através do teu servo, Senhor. Fala, Pai, nós queremos ouvir a tua mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala, Pai, nós ouvimos, Pai, que essa palavra possa acrescentar a nossa fé, possa, Senhor Deus, mudar aquilo que não está no seu conceito, Pai. Nós agradecemos desde já pelos efeitos que essa palavra vai fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui nessa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é tremendo, né? O amor de Deus espelhado aqui por essa oração de Jesus.
Jesus nos amou de tal forma que ele falou assim: eu não vou para o Pai sem antes pedir por nós, né? Ele fala assim: olha, eu não peço que tire desse mundo, mas que os livre do mal. Então, Jesus, na sua oração, ele não deixa dúvida do quanto ele nos ama, o quanto ele nos recomenda para o Pai, antes de subir. E hoje, nós sabemos que ele está lá ao lado do Pai, quando ele olha para cada um de nós, vê as nossas situações, vê as nossas lutas, com certeza ele intercede. Ajuda lá, Pai, né? Manda teus anjos. Então, como é gostoso se sentir amado de Deus, como foi dito aqui desde o verso do Salmos 48, como foi louvado aqui nessa noite. E nisso, para que Deus possa nos abençoar, Jesus fala uma coisa, está desde o primeiro culto desse ano pregando a unidade. A unidade. Irmãos, quando falo em unidade, eu faço uma referência à minha família de sangue. Eu já falei aqui para os irmãos que meu pai foi casado 3 vezes, minha mãe faleceu, minha madrasta e tal. E nós temos assim muitos irmãos. Estamos 18 ao todo, né? Tem 16 vivos, parece. Eu tenho que fazer as contas, por isso que parece aí. Então, mas a maior alegria, eu lembro quando meu pai estava vivo, né? Ele faleceu, acho que foi em 95, se eu não me engano, 91. Eu tenho dúvida que eu sempre tenho que parar para pensar. Eu lembro de muitas coisas, mas essa data eu não consigo gravar. A maior alegria dele é quando reunia todos os irmãos, reunia a família. Por quê? Qual a alegria sua? Né? A alegria nossa é quando todos estão sentados à mesa, quando todos estão bem, quando todos estão se dando bem, não é verdade? O pai que é pai, a mãe ama seus filhos, todos da mesma forma, e nós nos alegramos quando estão todos bem. Então, a unidade, eu creio que de toda, como eu falei domingo passado, né, todas as profecias já foram cumpridas. Mas essa profecia, Pai, faz-os um, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um conosco. Isso ainda é um grande desafio da igreja, né? E lutas não faltam. Não vou dizer para vocês que Jesus achava que ia ser fácil essa unidade. Se fosse fácil, ele não pedia para o Pai. Porque é terrível como que o inimigo joga para separar as famílias, como ele joga para dividir a igreja. Olha só, né? O irmão Douglas colocou aqui um verso que Paulo falava à igreja de Coríntios, né? Já era um problema lá naquela época, a divisão, a dissensão, porque isso é tudo que o inimigo quer fazer. Porque quando nós nos unimos, nós somos fortes. Quando nós nos separamos e fica aí uma divisão, né, às vezes de grupos de pessoas que se entendem mais com esse que aquele. Então, o amor de Deus é tão grande por nós, e por nós que eu digo, não só a nossa igreja, como todas as igrejas, todo o mundo que ainda não está salvo, que Jesus fala na unidade. Então, não quero que tire do mundo. Seria fácil, né? Traga eles para a glória aqui. Aí terminou a nossa missão, mas nós somos tão importantes para Deus aqui, porque lá nós vamos só festejar, né? Estar na glória com o Senhor, vai ser uma coisa mais linda do mundo. Mas assim, Deus, Ele olha para nós e nos separou um propósito para nós sermos bênção aqui, nesse mundo. É lógico que seria fácil, traga todo mundo para cá, está resolvido o problema. Mas espera aí, e os outros? E os outros que ainda não entenderam o Evangelho? Então, não tira os mundo, mas guarde-os do mal, né? Aí, Jesus fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus fala para santificar a igreja. A minha vontade, Jesus fala, é que aonde eu estou, eles estejam também. Então, para que nós estejamos na glória com Jesus, nós precisamos santificarmos na verdade.
A verdade é o Evangelho. Então, nisto aqui, Jesus já sabia que as coisas não seriam fáceis aqui nessa terra. Jesus falou assim, olha, não vou enganar vocês, no mundo tereis aflição. E como temos, né? Olha, lá em casa, a gente, como eu sempre peço a intercessão, se você puder estar vindo no grupo de intercessão, para estar orando, pela liderança, pela igreja, pelas famílias, você ore uns pelos outros, porque, gente, não é nenhuma novidade que o inimigo das nossas almas veio para roubar, matar e destruir. Ele não quer a sua alegria, ele não quer a obra de Deus prosperando. E ele vem com situações, com circunstâncias ruins, para você desanimar, parar, desistir. Mas Deus falou assim, para isso foi manifestado o Filho do Homem, né? A palavra diz, para destruir a obra do inferno. Então, nisto, nós temos que ter essa fé, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, Jesus falou, olha, no mundo tereis aflição. Tereis aflições. Mas não desanime. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Irmãos, Jesus, todos nós sabemos que ele não tinha pecado algum, mas ele precisava descer ao inferno. E como é que pode um santo descer ao inferno? Isso é impossível. Não é verdade? Como é que pode? O inferno foi preparado para Satanás e seus demônios e aqueles que estiverem perdidos no pecado. Mas Jesus tinha uma missão para cumprir. E a palavra diz que ele se colocou em nosso lugar naquele madeiro, e o pecado do mundo inteiro, tanto os que já tinham acontecido como os que ainda iam acontecer, estavam sobre ele. Tanto é que ele falou, né? Pai, por que me abandonaste, né? Por que me abandonaste? Porque ele estava com todo o pecado do mundo, e naquela hora em que ele se expirou, ele falou assim, está consumado. A carga de pecado do mundo inteiro estava sobre ele, e aquilo o fez com que ele fosse ao inferno. Mas só que a hora que ele vai para o inferno, irmãos, ele vai porque ele propôs ir. E sendo ele tinha, sim, pecado, porque ele pegou o nosso pecado. Mas ele chega lá no inferno de uma forma ímpar, porque ele não pecou. Mas ele estava lá pelos nossos pecados. E foi o motivo da nossa vitória. Porque a hora que ele chega lá no inferno, se ele não tivesse o pecado do mundo, ele não desceria lá no inferno. A palavra diz que ele chegou lá e chutou a porta do inferno. Arrombou a porta do inferno, arrancou as chaves da morte da mão de Satanás e a porta do inferno e nos libertou. Então isso, né, foi a nossa vitória. Então Jesus, não tendo pecado, foi ao inferno. Mas não foi lá para ser punido. Foi lá sem merecimento, então ele foi lá para resgatar a nossa liberdade. Então, mas Jesus já venceu. Então Jesus falou assim, olha, tem de bom ânimo. Eu venci a morte, eu venci o pecado. Então não tem mais que perder para eles. E por isso nós temos que proclamar esse evangelho, que nós fomos livres, a verdade nos libertou, por isso nós somos livres. Então, nisto, nós precisamos entender o seguinte, que Mateus 11, 28, Jesus não só sabia que nós estaríamos assim, com muita aflição, com muitas lutas, como Mateus 11, de 28 a 30, ele fala o seguinte, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus sabia que nessa nossa peleja, nessa nossa caminhada, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, viriam sobrecargas. Eu estava dizendo, né, a liderança da igreja, os pastores, as famílias, de uma certa forma, nós precisamos nos unir em oração, porque o inimigo vem para nos derrubar, para desanimar. Mas Jesus falou o seguinte, ó, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O próprio Jesus falou assim, eu pegarei a sua carga. Então, quando nós oramos,
Quando nós oramos, intercedemos pela liderança, por exemplo, essa semana, no feriado, nós estávamos aqui na reunião, né? A minha esposa estava aqui, mas não estava se aguentando. Nós saímos daqui e fomos para o hospital. Saímos de lá quase 9 horas da noite, passando por medicamento para tirar a dor, né? Então, eu sei que você também tem tido lutas. Você tem uma situação, porque ele vem para desanimar, principalmente a liderança. Se você está em ministério, pastor, você fala assim, a gente vai ficar assustado. Não, eu estou falando para nós nos unirmos em oração. Não pense você que fazer a obra de Deus vencer o inferno, ele vai ficar, tá bom, né? Salvou mais um, tá bom. O inimigo vem para falar, para desanimar, para você, olha, a sua família não tem jeito. Você vai na igreja, está perdendo tempo, né? Então você vê que quando a igreja não tem unidade, as pessoas, ao invés de buscar auxílio no Senhor, elas se afastam e ficam mais fracas ainda. Então o Senhor nessa noite, obrigado. O Senhor nessa noite, Ele está falando o seguinte, da importância da unidade. Vocês entendam, né? Esse momento de oração, intercessão, na sua casa, a gente tem que pensar que nós não somos só um pastor da igreja, só o intercessor, só aquele, não, todos nós unidos, orando uns pelos outros. Satanás já perdeu, é só você ter fé. É só você ter fé. Nisso que Deus está chamando a nossa igreja, para a gente falar, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, entenda isso. A unidade começa da gente entender que nós somos um só com Cristo. Cristo falou assim, eu estou com vocês não estão sozinhos. Então, o ponto, né, é que nós vimos aqui, que esse mundo caminha para o fim. Mateus 24, de 3 a 12. Olha só o mundo que nós vivemos. Está chegando o tempo do fim. Satanás está vendo que ele já está com os dias contados. Então, Satanás tem se levantado, e nós vimos aqui que já era previsto, que o Senhor já tinha dado essa previsão. Mateus 24, 3. Olha só o que Jesus falou para os seus discípulos. Estando eles sentados no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram dele em particular, dizendo, dize-nos essas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, Jesus estava falando que haverá um momento em que, no fim dos tempos, tudo aquilo ali, Jerusalém, né? Estava falando assim, olha, Jerusalém, que não reconheceu os seus profetas, né? Vai ser destruída. Aí os discípulos assim, fala para nós quando isso vai acontecer. Que sinais que haverão de ver? Aí Jesus responde assim, tende cuidado para que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiques alarmado, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. E aí, Jesus está dizendo que são os princípios das dores. Então sereis entregues à tortura. Então aqui, Jesus está falando, até o verso 12 aqui. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé. Muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Quantas delações, né? Nós estamos vendo, né, nesses tempos agora. Mas também surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Na outra versão, eu não sei qual a versão que você tem, que eu anotei aqui, que a revista é atualizada, diz assim, todos nós sabemos que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriarão. Não, ele fala assim, o amor de quase todos se esfriarão. Como é que está a sua versão?
quase todos se esfriarão. Irmãos, o que a palavra está falando aqui para nós? Primeiro o seguinte, que desde que Jesus veio ao mundo, ele prega o amor, né? O amor é o combustível que nos coloca em pé. Quando você se sente amado, você não se sente mais forte? Não é gostoso se sentir amado? Quando você se sente, assim, uma pessoa te trata com indiferença, você não fica angustiado? Poxa vida, né? Nem me viu, fez que nem me viu, não me deu, nem me falou. Então a pessoa, assim, o amor é muito importante, porque quando a gente não se sente amado, a gente fica triste. Então o amor é a fonte da nossa vida, é ele que nos mantém em pé e um combustível para nós caminharmos. Principalmente quando a gente se sente amado por Deus, quando nós sentimos amado pelos nossos próximos, né? Quando nós sentimos amado pela família. E aqui na igreja, como é gostoso a gente se abraçar, demonstrar o amor. E não é amor falso, é amor ágape, amor de Deus, né? Não é amor por interesse. Então, irmãos, o amor de muitos se esfriarão, mas a palavra diz de quase todos. Aí eu fiquei preocupado. Quando fala assim, o amor de alguns se esfriarão, você fala assim, poxa vida, né? Vai ter aquelas pessoas que vão se desanimar. Mas quando você lê na palavra que nos finais dos tempos, o amor de quase todos, então, sinal que vão ficar poucos que não se esfriarão. Então, aí veio a preocupação para a gente ministrar essa palavra, naquilo que é o segredo da nossa força, o amor, né? O amor da família, o amor de Deus, o amor à obra de Deus, o amor uns aos outros. Então, nisso, a palavra diz o seguinte, né? Nós temos que... Por que o amor se esfriará de quase todos? Pela multiplicação da iniquidade. Pela multiplicação da iniquidade, pelo pecado, pelas coisas erradas que vão sendo feitas, o sentimento de impunidade, as falsidades, as traições. Isso vai fazendo com que você fale assim, olha, não vale a pena. E você vai perdendo o seu amor, aquele carinho. Então, a palavra do Senhor hoje aqui, ela impacta na questão de nós combatermos. Uma coisa é verdade. Se Jesus falou assim para o Pai, santifica-os na verdade, para combater a iniquidade. Por quê? Quando nós estamos separados na verdade, quando você entende a palavra de Deus, entende o que é a vontade de Deus, o que é certo, você não vai cair no pecado. Não é verdade? Quando você está forte na palavra, qual é o risco de você pecar? É muito menor, você pode até pecar. Mas diferente daquela pessoa que não tem noção do que é Deus, se Deus existe, se existe um amor de Deus por ele. Como que existe amor de Deus se eu estou aqui e nunca ninguém chegou e falou que me ama, né? Eu fui criado. Então, irmãos, as pessoas não se sentem amadas por Deus, não conhecem o amor de Deus, por isso a iniquidade multiplica. Essa é a conclusão lógica. As pessoas estão indo para o caminho da destruição por falta de amor de Deus, porque não tem temor a Deus, porque não conhece o amor à vida, perderam totalmente o amor à vida. Então, nisto, eu queria dizer para vocês o seguinte, o que Jesus pediu para o Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós vimos aqui o seguinte, que a iniquidade, a multiplicação da iniquidade é a razão para que o mundo está caminhando para o fim, aonde quase todos se esfriarão, o amor de muitos se esfriarão. Então, nisso, sabendo que é o destino da humanidade, sabendo que o mundo está caminhando nessa direção, iniquidade aumentando e o amor se esfriando, nós temos que combater a iniquidade, amém? Nós não podemos aceitar o pecado. Mas como que eu vou combater o pecado? Simplesmente de uma forma, você santificando. O
que é santificar? É estar, como Jesus falou, vinde, bebei e comei de mim, para que eu tenha parte em vós. Quando nós estamos plenamente firmados na rocha, quando nós estamos firmados na palavra, o pecado não tem poder de nos influenciar. Eu vou fazer aqui uma dinâmica aqui, eu vou até convidar o irmão Renato para ele filmar aqui, porque vocês não vão conseguir ver daí. A água é o mundo aí fora, né? Não representa na Bíblia isso não, mas só para vocês entenderem essa dinâmica. O mundo aqui fora, né? Deus quando criou o mundo ele era puro, mas aí veio o pecado. O pecado, eu vou representar, quando você suja sua vida de pecado, a água vai ficando toda suja. Né? Isso aqui eu estou jogando aqui orégano. Eu vou jogando orégano aqui na água. E aquela água que estava limpa, agora, considerando que o orégano seria a iniquidade, o pecado do mundo, está infestado. E Jesus falou o seguinte: eu os enviei ao mundo, guarde-os do mal. Não foi isso que Jesus disse? Olha só como é que Deus guarda a gente do mal. Você, poxa, o pastor trouxe a receita para guardar certinho. Não, aqui tem detergente. Depois você passa na sua casa, você vai ver. Olha, quando nós saímos lá fora, nós nos envolvemos com o pecado. E com certeza nós nos manchamos no pecado. Mas aqui, esse detergente aqui eu estou falando a palavra do Senhor, o Evangelho. Quando você está revestido de Cristo, eu envolvi meu dedo aqui no detergente, então significa, o dedo seria você, revestido de Cristo. Agora filma aqui. Quando eu vou para o mundo revestido de Cristo, olha o que acontece. Todo o pecado se afastou imediatamente, porque ninguém pode contra o Evangelho. Você percebeu? Deu para filmar? Depois vocês vão ver a filmagem. Quando nós estamos revestidos de Cristo, o pecado não tem poder contra nós. Então, por isso que Jesus falou o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, né? Guarde-os do mal. E aí, Jesus pediu e o Pai fez. Quando nós mergulhamos na palavra, quando nós comemos e bebemos de Cristo, o pecado não tem poder na nossa vida. Irmãos, eu não conhecia isso aqui. Eu conheci isso aqui essa semana, e exatamente veio para essa pregação. Mas é fantástico. Quando você coloca aqui, a água, toda a sujeira se afasta imediatamente. Isso é a pura verdade, porque o pecado não pode contra aquele que está revestido de Cristo, amém? Então você fica tranquilo. Então essa é a primeira parte aqui Depois você vai ver a filmagem, ou então faça na sua casa. Põe uma água, coloca os orégãos, molha o dedo no detergente e coloca o seu dedo na água para ver o que acontece com o pecado. É a mesma representação na vida espiritual, porque o pecado não pode com aquele que está revestido de Cristo. Eu vou deixar isso aqui para baixo, né? Que eu tenho mais uma dinâmica para demonstrar. Pode fechar para mim, por favor. Então, nisto, Deus atendeu o pedido de Cristo. Cabe a nós, santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, aqueles que estão em Cristo, irmão, o pecado não tem poder, porque nós temos que estar revestido de Cristo para poder não nos contaminar com esse mundo que sai fora. Você pode entrar aonde tiver o maior pecado, mas você não precisa se contaminar com o pecado. Não é para ficar, olha, aqueles pecadores lá, eu não vou... Então, como é que você vai chegar a ele para pregar a palavra? Por exemplo, no emprego que você tem, pode ter pessoas revestidas do pecado, mas você não necessariamente será contaminado. E a palavra de Deus é poderosa para quebrar todo aquilo que o inimigo armou, né, para que o nome de Deus seja exaltado. Então,
eu queria dizer para vocês que só o Evangelho pode cumprir esse papel. Não existe outra forma da gente melhorar o mundo, e a gente não consegue salvar o mundo, porque Jesus veio, morreu na cruz, venceu o pecado, mas o mundo não quis ouvir. Então, nós temos que levar a palavra, pregar o Evangelho, e a nossa vida revestida de Cristo poder ajudar, salvar aqueles que estão indo para a perdição. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que dado esse exemplo aqui que nós passamos, né, a palavra continua. A palavra de Deus para nós aqui, Pai, faz-nos um. Unidade. Unidade, nós vamos atingir a unidade através da palavra. Você lembra quando Jesus foi perguntado qual é o maior mandamento? Eu falei domingo passado, né? Primeiro maior mandamento que Jesus falou, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração, amém? Então Deus tem que estar acima de todas as coisas. Mas Jesus falou o seguinte, o segundo e não menor que o primeiro é amar ao próximo como a ti mesmo, amém? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, nesse amar ao próximo como a ti mesmo, eu queria dizer para vocês que quando você trabalha na vida secular, na família, no ministério, aonde for, aonde você estiver, o segredo para você ser uma pessoa bem-sucedida é você ter equilíbrio na sua saúde, na sua vida, no seu relacionamento, é ser uma pessoa equilibrada. Bom, acho que sim, né? É muito razoável isso. Mas pensa bem, como que o equilíbrio é fundamental. Uma pessoa que come pouco, ela não consegue trabalhar direito, na verdade, ela se sente fraca, não se sente bem. Se ela come demais, passa mal. Qual que é o certo? Equilíbrio. Nem de menos e nem de mais. Uma pessoa que tem problema de saúde, que tem risco de diabetes, não come açúcar, né? Então, mas você pode, mas até uma dosagem, mas se você exagerar, você corre. Então, tudo tem o equilíbrio. O de menos não faz bem e o de mais também é ruim. A questão da pressão arterial, né? Quando você tem uma pressão baixa, você às vezes apaga, né? Você dá tontura, não é bom você ter uma pressão baixa. Mas se você ter pressão alta também, é um risco de vida. Ter derrame, ter uma série de AVCs, ter uma série de consequências. Qual que é o ideal? Equilíbrio. Na nossa vida, de uma certa forma, até o trabalho também demais, ele não presta, porque ele te esgota, a palavra diz, né, que adianta o homem acordar cedo, né, trabalhar de que nem louco, se Deus nos dá enquanto dormimos, lógico que nós temos que trabalhar, porque está escrito na própria palavra, mas até o trabalho demais é ruim. E se a pessoa de menos também é ruim, porque aí quem que vai trazer o sustento para casa tem que ter o equilíbrio. E na vida espiritual também. Na vida espiritual, por isso que Jesus falou, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, porque não é bom. Se a pessoa tiver pessoas assim sobrecarregadas, não rende, não é bênção. Então a pessoa tem que ter um equilíbrio. Agora, vamos falar do equilíbrio. Dado que, naturalmente, vocês entenderam que o equilíbrio, seja no ir à igreja, no fazer a obra de Deus, seja no trabalho, seja no comer, seja no beber, o equilíbrio é fundamental. Aonde que ele se aplica na palavra? Ele se aplica quando Jesus falou para nós, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, quando ele falou amai ao próximo como a ti mesmo, eu queria fazer aqui, aí, Renato,
Veja como é que você quer. Eu vou fazer aqui um exemplo, né, de um equilíbrio no amor ao próximo como a ti mesmo, né? Então, vamos supor o seguinte. Mais um pouquinho aqui. Quando Deus falou assim, a palavra nos diz, amar ao próximo como a ti mesmo, como é que é o como a ti mesmo? Imagina que essa é a sua vida, essa é a vida do próximo. Então, esse aqui é as coisas, é o seu interesse, né? Tudo que você faz, se você faz tudo pensando em você, sobrou um pouquinho aqui. O que sobrou para o próximo? Nada. Cadê o como a ti mesmo? Tudo para você e nada para o próximo? Não tem equilíbrio aqui. Então, como é que Deus pode nos abençoar? A pessoa que é egoísta. O mundo caminha para a perdição porque falta amor. Só tem o egoísmo, né, que prospera, né? Então, nisto, Deus está falando o seguinte, amai o próximo como a ti mesmo. Então, vamos lá. Fazendo aqui uma arte aqui. Aí, quando eu falo o seguinte, como a ti mesmo, eu tenho que dividir aquilo que eu quero para mim, eu quero para o próximo também exatamente igual, né? Então, olha aqui. 50% do meu tempo para mim e 50% eu tenho que pensar no meu próximo. Quando você tem uma visão da palavra de Deus, você entende o como a ti. Não é assim? Eu tô errado aqui. Deus falou o seguinte, como é que você deve amar o próximo? Se você vai amar você assim, o próximo tem que ser igualzinho. A ti, como a ti. É tão simples, mas nunca ninguém parou para medir o quanto ele tem amado o próximo. Mas na realidade, a maioria das pessoas fala o seguinte, olha, eu vou amar o próximo sim, olha aqui quanto eu amo o próximo. Olha só, hein? Muito parecido com você, né? Não tem vergonha, né? Deus fala assim, né? Você falar que ama o próximo como a ti mesmo, quando você coloca tudo e o que sobra. Eu não posso esquecer o dia que a minha esposa, eu já contei aqui, mas muitas pessoas aqui não conhecem ainda essa história. Tinha um amigo nosso, né? Um serralheiro, nem está mais aqui em Osasco. E ele prestava serviço lá em casa, e a minha esposa, olha, vai lá na igreja, né? Assim, tentando evangelizar ele. Aí, ela não parava de falar, vai lá na igreja, né? Aí um dia ele falou assim, né? Ele chegou numa segunda-feira para fazer um trabalho e falou assim, olha, dona Neuza, ontem eu quase fui na igreja. Quase eu fui na igreja, né? Passou por um triz eu ir na igreja. Eu não tinha nada que fazer. Então eu falei, hoje eu vou na igreja. Aí a minha esposa falou assim, olha, ainda bem que você não foi, porque Deus não ia se agradar de você dar aquilo quando você não tem nada que fazer. Aí eu vou na igreja. Irmãos, como é que nós queremos ser abençoados quando Deus fala amar ao próximo como a ti mesmo e nós olhamos para o próximo e falamos assim, ó, um golinho só já está bom, para mim é o copo cheio. Na minha vida pessoal, na minha prosperidade, no meu relacionamento, na minha paz com a família. E o que você tem recebido de Deus para compartilhar? Como é que fica? Quantas pessoas estão assim, se fartando de receber de orientação, onde que o pecado está destruindo, que você poderia trazer uma palavra e fica tudo para você, né? Você precisa de tudo isso? Não. Agora, o mais interessante, que Deus, Ele nos abençoa conforme a medida que nós damos. Irmãos, é tremendo. À medida que eu fui estudando essa palavra, que Deus foi mostrando, olha aqui o que vocês estão dando. A maioria é tão guloso que não deixa nem um golinho, nem uma gotinha para o próximo, para ti. E Ele quer tudo para Ele. Irmãos, Deus foi mostrando para mim o seguinte, né?
O a ti é 50% do copo. Se 100% aqui é o que você pode, você não precisa de tudo. 50% é para você, 50% para ele, é igual a ti. Não tem, de qualquer coisa que não seja 50%, você fala assim, não, eu abençoo, eu penso no meu próximo 25% do meu tempo. Das minhas orações é para alguém que não seja para mim, para minha família. 10%, tá. Vamos lá, vamos ser mais realistas, 5%. Você está com 95%? Igual a ti, 50% para você, 50%, 0,5 dá 1. Para que você seja 1. O que Jesus falou? Pai, né? Faz os 1. Meio para ti e meio para você, 0,5 dá 1. Se você falar assim, nós vamos considerar 100, 50, dá a humanidade, né, de 100%. Mas se você tira o 100%, fica na unidade decimal, aí vira meio e meio, meio com meio dá 1. Então, quanto que nós temos pensado no nosso próximo? Quanto que você tem feito alguma coisa pensando... Aí você fala assim, mas pastor, quem que é o nosso próximo então? Eu tenho pensado na minha família, amém? Então, quando você é casado, você pensa no seu cônjuge, é você e seu cônjuge, né? E os filhos. Tá. Tem muitos maridos e tem muitas esposas que mesmo em relação ao... Quando o seu próximo é o seu cônjuge, também é 100%. Não pensa você que não tenha os egoístas de pensar só nele. Só na sua diversão, só na sua alegria, só nos seus prazeres. E o a ti, que é o seu cônjuge, seja ele marido, seja a esposa. E os filhos? Então, quando nós falamos entre família, ainda dentro da família, por incrível que pareça, tem muito egoísmo. Tem muitas pessoas que acham que só ela tem que ser feliz. E entende totalmente diferente o que é o amor, né? O amor é fazer o outro feliz. Mas, irmãos, quando eu fui mergulhando aqui nesse estudo para trazer essa palavra, Deus falou, e o samaritano? Você quer saber quem é o teu próximo? Pensa na história do samaritano. O que é a história do bom samaritano? A parábola que Jesus contou. Jesus conta que um samaritano, ele foi assaltado, salteadores assaltaram, levaram tudo e deram uma surra nele e deixaram ele à morte na beira da estrada. E aí, ele estava lá, né, numa situação precária, de risco de morrer ali, se não tivesse socorro. Passou ali um religioso. Um religioso poderia ser um padre, um pastor, um obreiro, um religioso. Passou o religioso, viu ele lá, falou, mas eu estou com pressa porque eu tenho uma missa, tenho um culto para realizar, tenho uma visita religiosa, não dá tempo para cuidar dele, né? Deus vai me perdoar porque eu estou fazendo uma coisa importante, né? Passou ao largo. Aí veio mais para trás um levita. Quem que é o levita? O levita é aquele que serve a casa do Senhor, né? Não só canta, toca, mas prepara tudo. Então, uma pessoa que está dentro da igreja, também com muita pressa, porque tinha ensaio, tinha isso, tinha aquilo, nem deu bola para aquela pessoa, não, coitado, né? Que Deus o ajude, né? E passou reto. E aí vem vindo, ou melhor, eu falei errado. Aquela pessoa que foi assaltado, ele estava numa estrada que ia para Jerusalém e com certeza era um judeu. Era um judeu. E aí vem vindo um samaritano. Quem que é o samaritano? O samaritano é o povo odiado pelos judeus. É a pessoa que menos tinha, assim, qualquer ideia que ele pudesse fazer bem para aquela pessoa. Porque imagina uma pessoa que você fala que aquela pessoa não pode entrar no seu templo, os judeus, né, pensando, né? Ele não é merecedor de pisar os pés aqui na sinagoga, não pode entrar aqui, etc. É uma pessoa odiada pelos judeus. Vem vindo o samaritano, e o samaritano vê aquele homem caído,
Na estrada de que ia para Jerusalém, com certeza eram judeus, só os judeus que passavam por ali. O que esse samaritano poderia fazer? E bem justificado pela situação da diversidade que existe entre eles. Passar ao largo também, não é verdade? Mas não. Aquele homem, ao ver aquela pessoa, independente de ser judeu, samaritano, falou assim, ele precisa de socorro. Correu lá, deu água para ele beber, limpou as feridas e colocou ele no ombro, na sua carroça, no seu animal, e levou ele para um lugar em que tinha lá um tipo de um hotel, uma parada lá, e falou assim, olha, está aqui esse homem que eu encontrei caído na beira da estrada, cuida dele, vou te deixar um dinheiro aqui para você, para suas despesas, para salvar a vida dele, e eu volto aqui, se precisar de mais alguma coisa, eu completo. Aí Jesus pergunta, quem é o próximo, né? Então, naquele caso ali, os religiosos, não é que a pessoa, às vezes, o seu próximo, não pode não ser uma pessoa do seu grupo. Jesus está falando o seguinte, a pessoa que Deus escolheu para ajudar, pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com aquela pessoa que você gostaria de ajudar. Aquela pessoa lutadora, esforçada, né? Honesta, pode não ser do seu grupo. Aquela pessoa que ajudou o judeu não era nem religioso e nem levita. Foi um samaritano que seria as últimas pessoas que poderiam pensar que iam ajudar. Então, nós estamos vendo aqui que o seu próximo, a gente faz assim uma ideia, olha, eu vou sair daqui, eu vou encontrar uma pessoa lutadora e tal, que não tem a palavra, que eu vou falar a palavra e ela vai se salvar. Então é uma pessoa que eu fiz um perfil que está querendo ouvir alguma coisa de Deus. Aí você chega lá fora, aquela pessoa não tem tempo para você não consegue falar, mas Deus preparou uma pessoa que te deu prejuízo, uma pessoa que te enganou, que falseou contigo, que te deixou você prejuízo, tudo, e aquela pessoa é o teu próximo. Aquela pessoa que Jesus conta aqui que pode ser o teu próximo, que você tem que amar ela, mas como? Se aquela pessoa fez mal para mim, como? Se aquela pessoa é uma pessoa, uma pessoa criminosa, uma pessoa que cometeu um ato bárbaro, né? Irmãos, nós temos que pensar como Cristo pensou. Quando Cristo morreu por nós éramos todos pecadores, amém? Então, não é pensar na pessoa que você vai trazer a palavra, que você vai preparar uma visita, seja o tipo da pessoa que você quer, mas aquela que Deus quer. Quando você cria preconceitos, você não tem o amor de Deus na sua vida. Porque o amor de Deus é o amor ágape. Tem o amor filéu, que é aquele amor de mãe, que você ama porque você é amado. Mas o amor de Deus, ágape, ele ama independente de ser amado. Ele dá independente de achar que vai receber alguma coisa. Você já pensou, se nós fôssemos aqui os hipócritas, nós saímos, olha, seja bem-vindo, quanto que você vai dar de oferta? Seja bem-vindo, quanto que é o seu dízimo? Você já pensou como é que Deus nos chutaria para fora dessa igreja? Irmãos, nós queremos abençoar independente daquilo que você é, a princípio porque você é um filho de Deus, um amado de Deus. Se Deus amou o mundo, por que nós vamos escolher? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, a palavra de Deus hoje é paz, faz-os um. E nessa palavra de fazer um na unidade, nós temos que vencer barreiras nos nossos preconceitos. Eu creio que muitas pessoas que estão aqui são preconceituosas, não porque querem, mas porque herdou, é uma forma de ver. Então,
se entrasse uma pessoa aqui, um homossexual, como é que você o trataria? Pastor, um pecador, né? Mas como é que Deus vê? Então, como é que a gente trataria uma pessoa que precisa de ajuda? Assim como aquele samaritano tratou um judeu que era praticamente seu inimigo. Nós não queremos saber o que ele é para nós, aos nossos olhos, mas para Deus. Para Deus, ele é um filho de Deus e que Deus quer abençoar. Então, irmãos, por isso a palavra de Deus, ele é tremendo. Imagina o seguinte, eu mostrei para vocês uma unidade que seria, deixa eu pôr aqui nesse copo que é maior. Eu mostrei uma unidade menor, para você fazer um amor ao próximo igual a ti, imagina que o ti seja esse copo aqui. Mas Deus quer nos abençoar e nos fazer um. E quem que somos nós um? É o que eu sou, mas o que eu faço para o próximo é o que Deus vai me abençoar. Porque Ele nos vê como um. Agora, imagina que Deus falou o seguinte, você vai ser abençoado, assim como foi abençoada aquela viúva que faltou o azeite, e Eliseu vai lá orar para ela e fala assim, traga quantas vasilhas você conseguir de azeite. E a palavra diz que ela foi e recolheu muitas e muitas vasilhas. E o azeite começou a derramar. O único azeite que ela tinha começou a multiplicar. Encher. E só parou quando acabou as vasilhas. Vocês conhecem, né, essa passagem lá de Reis. E eu queria dizer para vocês que quando Deus nos escolhe para ser bênção, ser tu uma bênção, Ele não escolhe o tamanho do seu copo, do seu bagageiro. Você pode achar assim, não, a minha vida, a minha unidade é essa. Então, Deus fala o seguinte, né? Amai o próximo como a ti mesmo. Você dividiu o copo no meio e deu metade desse copo para o teu próximo. Mas, você poderia ter escolhido ser esse copo. Então, olha que a quantidade do próximo ia ser grande, porque a sua parte também seria grande. Deus não escolhe o tamanho do seu coração, é você. Então, o teu próximo, você poderia falar assim, eu quero essa medida na minha vida. Então eu vou querer abençoar metade da minha vida, eu vou ser igual, a palavra diz, amar o próximo como a ti mesmo. Então eu vou abençoar exatamente como diz a palavra, como a ti mesmo. Então Deus vai te abençoar na proporção da vasilha que você escolher ser. Você está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, quando fez o curso de casados conosco, a gente contou lá a história do cúmulo do invejoso. Lembra, irmão Marcos? O cúmulo da inveja? Tinha uma pessoa, e isso é comum que exista dentro na pessoa, e eu nunca vi, eu sempre falo isso, eu nunca vi ninguém falar, pastor, ore por mim, porque eu estou com o pecado da inveja. Né? Você já viu alguém confessar que é invejoso? É difícil, né? Mas tem muitas pessoas invejosas. E esse irmão, ele era invejoso, e tudo que o vizinho tinha, ele queria ter também. Se o vizinho comprava uma bicicleta para correr, né? Ele comprava uma igualzinha, ou um pouquinho melhor. Se o vizinho comprou uma moto, ele também comprava uma moto para sair andando de moto. Então, a pessoa era invejosa e queria sempre ter sempre mais do que o seu próximo. E aí, Deus queria trabalhar com essa pessoa. E falou assim, e um dia ele falou assim, né? Senhor, o Senhor precisa me ajudar. O Senhor precisa abençoar a minha vida. E tal. E aí Deus falou assim, tá bom. O que você está pedindo? Ele estava querendo uma bênção muito grande, né? Eu vou te dar. Mas tem uma coisa. O que eu der para você, eu vou dar 2 vezes para o seu vizinho. Ele ficou chocado. Falou, como é que pode? O meu vizinho ter mais que eu? E ele começou, né? Deus falou assim,
eu concordo em te abençoar naquilo que você pedir. Você pode pedir o que você quiser, vai ser dado. Mas você saiba que assim que eu der para você aquilo que você está pedindo, eu vou dar 2 vezes para o seu vizinho. Ele falou assim, se eu pedir um carro, ele vai dar 2 carros. Se eu pedir uma moto, ele vai dar 2 motos. Se eu pedir 1 milhão de dinheiro, ele vai dar 2 milhões para o meu vizinho. E ele não dormiu à noite. Ele falou, como é que pode meu vizinho ter mais que eu? Já que Deus, né, ele fala, ele cumpre, eu tenho que pensar numa coisa. E pensou. No outro dia, já sei. Aí vocês vão ficar abismados. Ele falou, Deus, já sei que é o que eu quero para mim. Que o Senhor me faça cego de um olho. Pode um negócio desse? Para o vizinho ficar cego dos 2 olhos? A pessoa maldosa, né, ela não se aguenta com a bênção dos outros. Então, como é que Deus vai abençoar a vida dela? Isso aqui é uma ilustração só. Eu não conheço ninguém que... Mas pode ser que tenha pessoas assim. O cúmulo da inveja. A pessoa não se conforma com o outro ser abençoado. Mas Deus falou o seguinte, eu te abençoarei a ti, mas amar ao próximo como a ti mesmo. Então, naquilo que você escolher para ser a unidade de bênção para você, Deus vai abençoar você tremendamente, porque a palavra de Deus está escrito aqui em Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, redobrada, sacudida e transbordante. Mas não para por aí. Fala, com a mesma medida com que medirdes, também serás medido. Entenderam? Por que Deus fala o amar ao próximo como a ti mesmo? Com a mesma medida de fé que você tem, de abençoar Deus, o próximo, Deus vai te abençoar. Se você ora pouquinho, né? É esse o a ti? Então o seu a ti também vai ser pouquinho. Por quê? Porque nós é que semeamos. Deus, irmãos, Deus é tremendo, Deus é sábio. Deus é o pai de uma grande família. E para nos abençoar, Ele quer que a gente seja canal de bênção para o outro também. Ele não nos chamou para nos abençoar só a nós. Vocês já entenderam isso? Que Deus tem que nós sejamos bênção, assim como Ele chamou Abraão e falou, sê tu uma bênção. Ele chamou as nossas famílias para ser bênção. Agora, eu vou fazer a pergunta para vocês. Quanto que nós temos sido bênçãos para o reino? Considerando que o próximo pode ser o seu cônjuge, o próximo pode ser o teu colega lá da empresa. Mas se o próximo fosse em relação a amar ao próximo como a ti mesmo, fosse em relação ao reino, o quanto você acha que você está na proporção do que você olha para você, da mesma forma que você olha para o reino, considerando que o Senhor falou, a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Aí depois dessa pergunta, para você ficar pensando, eu vou lembrar aqui que Deus falou naquela parábola, Lucas 12, 16 e 21, né? Que fala que um homem teve uma grande plantação, uma grande colheita, e ele falou assim, puxa vida, né? Eu vou colher tanto, o que eu faço, né? Aí ele falou, já sei. Vou derrubar todos os meus celeiros, fazer um grande celeiro que vai daqui até Bauru, tô brincando. Um celeiro enorme, e vou guardar tudo que eu colher. Aí eu vou viver, vou me regalar. A vida inteira não preciso mais me preocupar. Aí, Deus falou assim, louco, para que você está juntando tudo isso se amanhã pedirão a tua alma? O que se ajuntou, para quem será? E fala o seguinte, aquele que... deixa eu pegar aqui a passagem correta aqui. Ele fala o seguinte, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu vou reparar lá, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus.
Vocês conseguem assimilar essa passagem como a ti mesmo? Com aquela pessoa que fez isso e ficou assim? Ele e o próximo. Você consegue imaginar que Deus está falando, esse homem é um louco, porque ele encheu a botija dele, encheu os celeiros dele, e não pensou nem um pouco que ele poderia compartilhar a grande riqueza que ele tinha. E aí, ele fala, para quem será? Ele não vai levar nada. Então, ele é rico para consigo mesmo, mas pobre, assim, é o que entesoura para si mesmo. Não é rico para com Deus. Aí eu pergunto, como é que está o seu saldo da sua poupança celestial? Né? Está no azul ou está no vermelho? Então ainda dá tempo, irmãos, ainda dá tempo. Porque quando nós nos entesouramos para nós mesmos, nós não vamos levar nada. E lá para Deus, a contabilidade de Deus está vazia, a sua conta está no vermelho. Como é que está? Então, considerando, né, que significa tudo isso que nós falamos, assim, quando nós pensamos no reino de Deus, a nossa dedicação, o que você dedica o seu pensamento para Deus, é o que você está sendo rico para com Deus. Então, irmãos, a nossa igreja, nós precisamos, assim, nós temos um trabalho maravilhoso do sopão, temos um grupo de pessoas que trabalham, mas será que é só isso que nós podemos fazer? A gente quer fazer culto nos lares para poder levar a palavra, poder trazer convidados, e não vejo assim as pessoas se preocupando em ser canal de bênção para a palavra do Senhor chegar para outras pessoas. A gente vê tantas possibilidades de ser bênção, mas então eu acho que temos muito o que fazer e podemos fazer mais que nós estamos fazendo. Esse é um pensamento. Então eu queria dizer para vocês que, considerando que Deus, você poderia ser um tanque desse tamanho, que Deus fala o seguinte, como a ti mesmo. Mas se você escolher ser um tanque maior, Deus vai falar assim, como a ti mesmo. Se você escolher ser um tanque bem maior, Deus vai falar assim, amar o próximo como a ti mesmo. Ele não fala se o seu tanque vai ser de 1 litro, de 1000 litros, 1 milhão de litros, quanto vai ser. Deus fala assim, eu te abençoo, né? Desde que você ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que nos esforçar naquilo que nós podemos, de poder levar esse amor ao próximo através das nossas atitudes. Para nós fecharmos aqui a palavra, que o Senhor fala, se tu uma bênção, como falou para Abraão, eu queria ler para vocês aqui Mateus 5, 43 a 48, para nós encerrarmos aqui hoje, e deixar essa reflexão para vocês. O que nós podemos fazer para amar ao próximo como a ti mesmo? Eu já estou satisfeito, pastor, tá bom? Mas se você sentir que o seu copo só está gordo do seu lado, ainda dá tempo de encher o a ti mesmo, né? O próximo. 5:43 diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aqui é o sermão do monte. Jesus está falando para os seus discípulos, olha, vocês ouviram o que foi dito, né? Antes falava assim, ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Oh, glória, né? Aí é que está a grandeza do amor de Deus. Então, o próprio Jesus explica. Se alguém, né? O próprio Jesus explica. Para que vocês tornais filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Ele faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Se você for legal, bonzinho, que nem o Rafael, meu netinho, ele fala, legal. Então, se você for uma pessoa legal, com quem te trata bem, com quem te dá presente, com quem te enche de carinho, você tem que corresponder. Mas isso aí é uma coisa muito fácil. De você amar,
né, quando você é amado, mas Jesus falou o seguinte: amar os seus inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Irmãos, toda vez, eu já falei isso aqui para vocês, quando eu trabalhava no banco, eu tive situações de perseguições, diretores porque eu trabalhava com um, tinha um outro do mesmo cargo dele que detestava aquele diretor e queria me fritar porque eu levava para ele e não para ele, mas era a minha obrigação. E ele falava o seguinte: eu vou te mandar embora, você ainda vai ser demitido, né? Ele falava com o dedo na minha cara, não era assim só verbalmente, não, você, né, fez aquele relatório que o diretor lá pediu, você vai ser mandado embora. E eu falava assim, né, eu já tinha conhecimento da palavra, eu falei: Senhor, misericórdia, pega leve com ele, Pai. Por quê, irmãos? Porque nós temos que orar por aquele que nos persegue. Porque a justiça de Deus, ela é tranquilamente que ela vai agir. Creia que Deus é contigo. Se tiver alguém te perseguindo, ore por aquela pessoa. Fala: Senhor, né, dá uma direção, como é que eu tiro ele desse caminho da perdição? Ele está errado, ele vai morrer. Ele vai passar por uma situação. Então, quando você ora para Deus, para que Deus te dê a direção, aí sim Deus falou assim: esse é meu filho. Porque o filho ama o seu irmão, não é verdade? Agora aquele que fala assim: não, eu quero que se dane, então esse não é meu filho. Então, a palavra diz assim, ó: pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? É normal, né? Você tratar bem quem te trata bem. A palavra diz: o que os publicanos fazem é isso mesmo. As pessoas lá fora precisam ser salvas e eles já fazem isso. Eles amam quem ama eles. Pensa que um publicano, um pecador, vamos lá, um marginal, um grande, vamos lá, uma pessoa lá do Rio, daqueles comandos lá, terrível, que tira a vida, casado, que tem um filho, que tem uma mulher, que não seja casado, mas tem um filho. Ele não cuida do filho? Ele não ama o filho? Ele não trata bem a mulher dele, né? Lógico. Mas então, veja bem, se nós formos tratar bem quem nos trata bem, que diferença nós temos dele? No entanto, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós fomos escolhidos para nos dar uma condição que a gente vai fazer ele arrepender do caminho que eles estão indo. Por isso, o amor de Deus é que vai chocar eles. Quando ele esperava que você ia agredi-lo, você falou assim: eu vou orar por você. Quantos testemunhos você já não viu de que pessoas falaram assim: eu não acredito, você vai orar por mim, né? Isso quebra, né? Quebra a resistência do maligno, o amor de Deus. Então, se cumprimentarmos somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Irmão, toma cuidado. Nós somos uma grande família, amém? Somos a grande família. Então, nós, é normal que a gente tenha amizade mais com um do que com outros. Mas se você entender que nós somos uma só família, que nós temos que abraçar todo mundo e se esforçar, porque a missão foi dada para a nossa comunidade. Você está aqui conosco porque Deus tem um chamado para você estar conosco. Não foi você que escolheu estar aqui, foi Deus. Então, se você tem um chamado para fazer parte dessa comunidade, então por que eu vou fazer um privilégio de pouco? Não, eu tenho que entender uma só família, não é verdade? Por isso que Deus está falando aqui. A palavra dele fala assim, ó: se cumprimentarem somente os nossos compatriotas, o que fazeis de especial? As pessoas lá fora fazem exatamente igual. Vocês não são um sal da terra, então? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeito, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa é a nossa chamada. Olha, pastor, eu tenho defeito. Sabemos que tem defeito. Mas o trabalhar de Deus é para que a gente vá recebendo, assim, no amor dele, a perfeição. Nós vamos corrigindo
Hoje você leva um puxão de orelha aqui, um puxão de orelha lá, você vai mexendo, vai mudando. O seu filho você não ensinou assim? O filho da gente, quando vem com más comportamentos, você não orienta, nos puxa, não disciplina. Então Deus, Ele nos chama para que a gente todo seja um corpo só, uma só família, e a unidade. Porque se não tiver unidade, Deus não consegue abençoar. E aqui está o exemplo: amar ao próximo como a ti mesmo. Você quer ser bênção? Ser tu uma bênção. Melhor, você quer ser abençoado? Ser tu primeiro uma bênção. Porque Deus vai derramar em você à medida que você se propuser ser bênção na vida do teu próximo. Se você falar assim, olha, eu preciso levar, Senhor, me dá a condição de abençoar. O tamanho que você medir, você escolhe. Você também será medido. Então, se nós queremos assim que Deus nos abençoe grande, pensa que a bênção vai ser do tamanho que você está disposto a abençoar o teu próximo. Não seja mesquinho em falar o seguinte, eu posso dar mais, mas eu vou dar só isso. A palavra de Deus diz que se você pode abençoar e não faz, você está pecando. Se você sabe que pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Então, não quero que os irmãos caiam nesse pecado. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade, né? Em que Deus mostrou aqui, através dessas ilustrações, que como Ele nos ama e pode nos abençoar, quando nós estivermos entendendo que quanto maior é a porção que você quiser servir, maior você será servido, amém? Fica em pé, vamos estar orando.